Salve, galera! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Estudando bastante física aí, se preparando, mandando ver no conteúdo. Beleza, espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de física e a nossa aula hoje é exercícios de equilíbrio estático, ok? Espero que essa aula ajude vocês bastante aí a entenderem, a resolverem mais exercícios dessa parte, ok? Tem uma aula, a aula prontinha aí com explicação do conteúdo e essa aula é uma aplicação, beleza? Vamos lá para os exercícios. Muito bem, o primeiro exercício que a gente vai fazer, esse exercício que está aí, que está o seguinte. Sabendo que o sistema a seguir está em equilíbrio, qual é o valor da massa M quando os dinamômetros indicam 100 newtons cada um? Muito bem, então nós temos aqui uma condição de equilíbrio. Eu tenho uma massa M pendurada por um cabo e esse cabo ligado a outros dois cabos que têm dinamômetros, ok? Os ângulos são iguais, 30 graus, e as leituras dos dinamômetros também são iguais e valem 100 newtons. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. Exercício de estática, exercício de equilíbrio, exercício de força, ele sempre tem o mesmo início. Qual é o início? Distribuir as forças, desenho das forças, o entendimento vetorial da questão, ok? Então vamos lá. Nós temos ali a força peso do meu bloco, ok? Como está em equilíbrio, eu tenho uma força de tração, equilibrando essa força peso, certo? É a tração no fio ali. E essa tração vai ser dividida em outras duas trações, que são o D1 e o D2, certo? Então, eu tenho ali, ó, no D2, e esse D2 aqui, ó, ele ainda pode ser decomposto em suas componentes. A componente horizontal e a componente vertical. Então, nós temos ali, ó, o T2x, e ali eu tenho o T2y, que é a decomposição dessa força aqui, na sua componente horizontal e na sua componente vertical, ok? Idem para o lado esquerdo, nós temos ali a tração T1 e a decomposição, o T1x e o T1y. Beleza, galera? Então, esse é o entendimento vetorial, a decomposição das forças da minha questão, ok? Muito bem, agora vamos para as relações. Para que isso fique em equilíbrio, quais são as relações? O que deve ser obedecido? Então, a primeira relação é que T1x tem que ser igual a T2x. A força para a esquerda tem que ser igual à força para a direita, para que isso não tenha movimento horizontal, ok? Força resultante na horizontal, zero. Muito bem. E na direção y, o que eu tenho? Eu tenho duas forças para cima e uma força para baixo. Ou posso entender como meu T, que é decomposto em T1y e T2y, e o P para baixo. Para que não haja movimento, o somatório dessa força mais essa força tem que ser igual a essa força. Então, nós temos T1y mais T2y igual a P. As duas para cima igual a para baixo. Correto? Ok? Muito bem. E aqui, galera, esse exercício ele tem simetria. O lado direito é igual ao lado esquerdo em tudo. Nós temos o mesmo ângulo e as mesmas leituras. Então, são os mesmos valores. Logo, eu só preciso estudar um e o outro vai ser repetido. Vão ter os mesmos valores, ok? Então, vamos olhar aqui o lado direito. O que nós temos ali? Nós temos lá o T1y é igual ao T2y. Essas duas forças, então, são idênticas. Essa força é idêntica a essa força. Por quê? Porque os triângulos são simétricos, certo? Os mesmos ângulos e os mesmos valores. Muito bem. Esse ângulo ali, quanto vale, galera? Nós temos aqui em cima um ângulo de 30. E entre a vertical e a horizontal, 90. Então, esse ângulo aqui é o complementar. Eu tenho 30, quanto que falta para 90? 60. Então, aquele ângulo ali é um ângulo de 60 graus. Ok? Logo, a minha decomposição aqui, galera, ó, o T2y é o cateto oposto. Para cateto oposto, nós usamos seno. E o valor da hipotenusa nós temos. A hipotenusa é a leitura do dinamômetro, que vale 100 newtons. Então, ó, o T2y
ele é igual a T2 vezes o seno de 60. Assim como o T1y vai ser o T1 vezes seno de 60, vai ser idêntico, ok? Então, o T2y vai valer o quê, galera? Quanto que vale o meu T2? A leitura do dinamômetro vale 100. Então, 100 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E isso me dá, então, 50 raiz de 3. É a leitura que eu tenho, é o valor do T2y, que também será a leitura do T1y. Beleza? Agora eu vou para essa equação aqui, galera. Ó. O peso é isso mais isso. Quanto vale isso? 50 raiz de 3. Quanto vale isso? 50 raiz de 3. Então, o meu P é 50 raiz de 3 mais 50 raiz de 3, que dá 100 raiz de 3 newtons. Ok? Muito bem. Mas o problema não é o peso, o problema é a massa. Ok? Então, vamos encontrar a massa com a equação de peso, beleza? Peso igual a massa vezes gravidade, então massa igual a peso sobre gravidade, certo? 100 raiz de 3 sobre 10, usando o valor da gravidade igual a 10, nós vamos ter uma massa de 10 raiz de 3, beleza? Galera, percebam, isso aqui é um número irracional, raiz de 3, não tem raiz exata. Significa, então, que o meu resultado aqui vai ser um número com vírgula. Qual que é a única alternativa no número com vírgula aqui? A letra A, 17,32. De fato, nós temos ali a raiz de 3 como 1,732. Então, 10 vezes isso dará o 17,32, que é a resposta do nosso problema. Tranquilo, galera? Resolvido essa questão? Beleza. Vamos para o próximo? Próximo exercício, pouco parecido com o primeiro, só que não tem a tal da simetria, né? Nós temos ângulos diferentes ali. Vamos analisar? Na figura anterior, o corpo suspenso tem um peso de 100 newtons. Os fios são ideais e têm pesos desprezíveis. O sistema está em equilíbrio estático, repouso. A tração na corda AB em newtons vale? Muito bem, eu tenho a situação que eu tenho o peso do bloco, eu tenho esses ângulos e quero saber quanto que vale a tração AB. Beleza? Vamos distribuir nossas forças. O peso está ali, nós sabemos quanto vale, P 100 newtons, e eu tenho a tração para cima equilibrando esse cara. Beleza, galera? Galera, aqui, o que eu vou usar? Nesse exercício, é mais fácil a gente usar o teorema de Lamy. Lembra do teorema de Lamy? O teorema de Lamy vai ficar muito simples resolver esse problema, nós vamos resolver ele rápido, ok? O teorema de Lamy é uma aplicação da lei dos senos. Olha lá, T sobre seno de A igual a TAB sobre seno de B, que seria igual a TBC sobre seno de C. Eu tenho que identificar quem que é cada um desses caras. Então, vamos trabalhar com esse conceito do teorema de Lamy, ok? Eu tenho que representar as três forças que me interessam, galera. Vamos lá. Primeira força que me interessa é a força para baixo. Quem é essa força para baixo? A força peso, que vale 100 newtons, ok? Segunda força é a corda BC. Essa corda aqui, tração BC, certo? E a terceira força seria a tração AB, que é essa corda aqui, tração AB. Então, são as três forças que me interessam. Tudo bem até aí? Ok? Essa força, peso e as trações, ok? Muito bem. Além disso, eu preciso de ângulos. Galera, no teorema de Lamy, os ângulos aqui tem que somar 360. Então, eu tenho que completar os ângulos aqui, ó, entre os três vetores, ok? O primeiro é o mais fácil, é entre AB e BC, que ele já me deu, é um ângulo de 90. Esse ângulo ali, então, é um ângulo de 90, ok? Preciso encontrar os outros dois. Vamos lá, galera. Eu tenho esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui, galera, ó, é esse ângulo aqui. Como que a gente consegue encontrar ele? Traça essa reta horizontal. Eu sei que entre esse cara e esse cara tem 90, são perpendiculares. Então, se eu encontrar esse restinho aqui, eu consigo fazer o problema. Olha lá, galera, se tem 30 aqui, então aqui também vai ter 30. 30 entre a linha e a horizontal. Então, entre a linha e a horizontal também tem 30. Logo, esse ângulo inteiro entre essa corda e essa corda é 90 mais 30,
que dá 120, ok? E o outro agora ficou fácil, né? Eu posso somar 90 mais 120 e subtrair de 360. É o resto aqui. Ou eu posso fazer a mesma conta que eu fiz aqui. Então, aquele ângulo ali, galera, ó, será... Se aqui tem 60, aqui também tem 60. Mais 90 daqui, 90 mais 60, 150. Somando os três, a gente vai encontrar o 360. Beleza, galera? Ok, agora como que eu aplico esse teorema? Quais são os valores corretos? Então, ó, T é a tração aqui, ó, é essa tração de baixo, então é esse valor 100 newtons. O ângulo, galera, é sempre o oposto, é sempre o que está oposto a quem você está medindo. Então, ó, a tração está aqui, o ângulo é oposto a ela. Quem está oposto a ela? O ângulo de 90. Então, será T sobre seno de 90. E o outro é o TAB, que eu quero encontrar. E tem que ser o ângulo oposto a ele. Quem está oposto a ele? O 150. Está do outro lado lá, ó, 150. Ok? Então, fica 100 sobre seno de 90, que é o meu T sobre seno de A, igual a TAB sobre seno de 150. Beleza, galera? Substituindo os valores de seno, quanto que vale o seno de 90? Seno de 90 é igual a 1. Quanto que vale o seno de 50? 0,5. E aí, o 0,5 dividindo, passa multiplicando. O 1 aqui não interfere, então 0,5 vezes 100, 50. Logo, a tração na corda B é igual a 50 newtons. Fechou, galera? Resolvida essa questão? Muito bem. Com o teorema de Lamy, simples, né? A outra coisa que você poderia fazer é o idêntico ao primeiro exercício, decompor as forças e fazer as equações de igualdade. Dá mais trabalho. Quando dá para aplicar o teorema de Lamy, ele simplifica muito o exercício. E o teorema de Lamy sempre vai ser aplicado quando você tiver esse desenho aqui, galera. Não importa os ângulos aqui, mas a soma tem que dar 360 com os três aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. Próximo exercício. Na figura a seguir, uma esfera rígida se encontra em equilíbrio, apoiada em uma parede vertical e presa por um fio ideal inextensível. Sendo P o peso da esfera e 2P a força máxima que o fio suporta antes de arrebentar, o ângulo formado entre a parede e o fio é de... Muito bem, galera. Então, nós temos a seguinte situação. Tem uma esfera, ela está apoiada na parede e está suspensa por um fio inclinado, ok? O problema está dizendo que a esfera tem um peso P. E a força máxima que esse fio suporta é 2 vezes o peso da esfera, 2P. Beleza? Ele quer saber, então, qual deve ser o ângulo para essa situação máxima. Beleza? Vamos lá. Tem uma força-peso ali, certo? E tem uma tração ali. Para ficar um pouquinho mais fácil identificar, galera, a gente vai fazer o chamado diagrama de corpo livre. Então, eu vou representar a esfera como esse ponto aqui, ok? Eu tenho a força-peso da esfera para baixo e a tração, que segue aquela inclinação ali. Beleza? Como tem que ter equilíbrio, então as forças para cima têm que ser igual às forças para baixo. Força para a esquerda igual à força para a direita, ok? Então, ó, vou decompor a minha tração, que é a força inclinada que eu tenho. Ela tem uma componente Tx. Essa componente Tx é a componente que empurra a esfera contra a parede. Ação, reação, a parede empurra a esfera, fazendo uma força normal, ok? E eu tenho a componente Ty, e essa componente que interessa para a gente na resolução desse problema. O ângulo ali é o ângulo que ele me deu, que é o ângulo alfa, ok? E eu tenho a componente Ty. Galera, a componente Ty é a vertical para cima, então ela tem que equilibrar a força-peso. O meu Ty tem que ser igual à força-peso. Ty igual à força-peso. E como eu vou encontrar o Ty? Olha o triângulo de novo. O T é a hipotenusa, o TY é o meu cateto adjacente e alfa é o ângulo. Então, a relação entre T, alfa e TY, já que tem o cateto adjacente, é o cosseno, certo? Então, TY é igual a T cosseno alfa. Beleza? Ok?
hipotenusa, cateto adjacente. Uso o cosseno. Beleza. E a outra informação que eu tenho é que a tração tem que valer no máximo 2P. Agora vai substituindo aqui, galera. Ó. Coloca aqui no lugar do T, coloca 2P. Certo? Então vai ficar TY igual a 2P cosseno alfa. E coloca o TY no lugar desse cara aqui. Ó. Então fica 2P vezes cosseno de alfa igual a P. Isso aqui. 2P vezes cosseno de alfa igual a P. E como o problema quer que eu encontre alfa, então alfa, cosseno de alfa, na verdade, vai ser P. O 2P passou dividindo, P sobre 2P. Simplificou os dois, sobrou um meio. Qual o ângulo cujo cosseno é igual a 0,5, igual a meio? Esse ângulo só pode ser 60 graus. Então, alfa igual a 60 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Então, mais um exercício de equilíbrio resolvido. Beleza? Bora para o próximo? Próximo aí eu tenho um exercício da UFRJ, um exercício do robozinho aí. O exercício está dizendo o seguinte. Um robô equipado com braços mecânicos é empregado para deslocar cargas uniformemente distribuídas em caixas cúbicas de lado 60 centímetros. Suponha que o robô possa ser considerado como um paralelepípedo retangular de base quadrada de lado 80 centímetros e massa 240 kg, também uniformemente distribuída. Então a situação é a seguinte, nós temos um robô, esse robô vai equilibrar um peso, certo? E eu tenho certas medidas aqui, todo mundo uniformemente distribuído, beleza? Suponha também que os braços mecânicos tenham massa desprezível e que a carga permaneça junto do robô. Calcule o valor possível de massa da carga que o robô pode sustentar sem tombar. Olha lá, galera. Eu vou ter uma caixa aqui e o robô. Se eu colocar uma caixa muito pesada, o robô tomba para frente. Concordam? Então, tem um valor máximo de carga que eu posso colocar aqui nessa situação sem o robô tombar. Beleza? Vamos lá. Distribuição de forças. Eu tenho a força peso da caixa, que é justamente o que puxa o robô para baixo, ok? Que eu vou chamar de PC, peso da caixa. E eu tenho o peso do robô, que justamente é o que vai equilibrar, não vai deixá-lo cair, certo? Não vai deixá-lo tombá-lo para frente. Nós vamos ter o PR, o peso do robô, ok? Muito bem. Ali, galera, seria o meu ponto de equilíbrio máximo. Olha lá, na iminência do robô tombar, ele estaria aqui, ó, bem na pontinha, ele estaria equilibrado na pontinha aqui, na iminência. E a gente vai trabalhar nesse ponto aí, no valor máximo, do ponto máximo de equilíbrio. Beleza? Então, esse é meu ponto de interesse. Distribuindo as medidas, eu tenho essa medida aqui, já que eu tenho uma distribuição uniforme de massa, então o centro de gravidade é no meio do robô. Se ele tem 80 centímetros, então essa distância aqui, ó, é de 40 centímetros, ok? Sempre no centro de gravidade, ok? No centro de massa do corpo. E como eu tenho ali uma distribuição uniforme de massa, então o centro de massa é na metade, ok? Beleza. A caixa é a mesma coisa, galera. Eu tenho ali uma distribuição uniforme de massa, então o centro de massa da caixa está no centro dela, no meio. Se ela é uma caixa cúbica de aresta 60, então o meio está em 30 centímetros. 40 do meu ponto de equilíbrio e 30 do meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio é essa linha aqui, ok? Beleza, galera? O que nós vamos usar aqui de equilíbrio, então, galera? Nós vamos usar o seguinte, o somatório dos momentos igual a zero. Esse é um exercício que apenas o momento é suficiente para resolvê-lo. Eu não preciso das forças resultantes, ok? Muito bem. Como se calcula o momento? F vezes D vezes seno de θ. O seno aqui, o ângulo θ, é entre a força e a distância, o meu braço, ok? Muito bem. Vamos lá, o meu ponto é esse aqui e eu vou escolher um sistema de giro, beleza? Esse carinha aqui, ó, PC, faz girar nesse sentido aqui. Esse é o ponto de equilíbrio, então ele vai tombar o robô para cá, certo? Fazendo ele girar no sentido do relógio, então sentido horário.
Enquanto que o PR vai fazer, em relação ao meu ponto aqui, vai fazer girar no outro sentido, em sentido oposto, ok? Então, sentido anti-horário. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. As distâncias, galera, e a força formam um ângulo de 90. Olha lá, distância horizontal, força vertical, ângulo 90. Distância horizontal, força vertical, ângulo 90. Seno de 90 igual a 1. Então, não preciso me preocupar com o ângulo, apenas com as forças e com as distâncias. Eu vou ter um PC vezes 30. Professor, essa distância não precisa estar em metros? Galera, posso colocar em metros, mas como as duas distâncias estão em centímetros, então não tem problema. Eu posso usar o centímetro aqui, porque essa equivalência vai ser cortada no final, ok? Então, peso da caixa vezes 30 centímetros, positivo, sentido horário, menos PR vezes 40, força vezes distância, menos força vezes distância. Força vezes distância. Isso tem que dar zero, são os meus momentos ali, ok? Muito bem. Então, eu tenho 30 PC, menos 2.400 vezes 40, 2.400, galera, é o peso do robô, massa 240 vezes gravidade 10, certo? Então, isso aí tem que dar zero. Só sobrou o quê? O peso da caixa, que ele quer que eu encontre, certo? Então, 30 PC igual a 2.400 vezes 40. Eu não multipliquei, galera, porque a gente vai poder fazer simplificações ali. Eu tenho o zero do 40 e o zero do 30, que eu posso cortar. E eu ainda posso simplificar ali, ó, 2.400 por 3, certo? Que dá 800. Então, fica 800 vezes 4, que dá 3.200 newtons. Como ele quer a massa da caixa, certo? Calcule o maior valor da massa, eu divido pela gravidade, divido por 10. 3.200 dividido por 10, eu tenho uma massa de 320 quilogramas. Então, a massa máxima que esse robô suporta, a carga máxima, é de 320 quilos. Tá muito bom, maior do que a sua própria massa. Ok? Resolvido então, galera. Vamos para o próximo exercício. Nosso último exercício tinha que ser do ITA, né? Então, nós temos o último exercício dessa lista aí, galera. Vamos lá. Um corpo de massa M é colocado no prato A de uma balança de braços desiguais e equilibrada por uma massa P, colocado no prato B. Então a situação é a seguinte, galera. Eu tenho aqui uma balança de braços desiguais, certo? Desse lado, lado esquerdo, está o prato A e do lado direito está o prato B, ok? Eu tenho o seguinte, eu coloco aqui no prato A uma massa M e eu coloco no prato B uma massa P. E eles ficam em equilíbrio. Isso significa que o momento causado no ponto A, nesse sentido, é igual ao momento causado no ponto B, nesse sentido. Então, tem um equilíbrio de momentos aqui. Ok? Beleza. Eu tenho ali as medidas, certo? O total ali da minha balança é um comprimento L. Do ponto A, do prato A até meu ponto de equilíbrio, eu tenho uma distância x e a força aplicada ali é o meu PM, o peso do M, certo? Aqui eu tenho um P, certo? E eu tenho essa distância que é y. Beleza? Tranquilo, galera? Então, na primeira situação, a condição de equilíbrio é o somatório dos momentos igual a zero. O momento se calcula com força vezes distância, como nós vimos ali, vezes o seno do ângulo, mas força vertical, distância horizontal, ângulo 90. Ângulo 90, seno igual a 1, não preciso mais me preocupar com o ângulo, ok? Beleza. Então, PM vezes X tem que ser igual a PP vezes Y, certo? Então, PM vezes X, que é o momento do lado esquerdo, tem que ser igual a PP vezes Y, que é o momento do lado direito. Isso me dá uma relação para X. Isolando X, ó, o PM está multiplicando, passa dividindo, e aqui eu já cortei a gravidade, galera. Ó. Se eu dividir os dois membros aqui pela gravidade, então não dá mais peso, sobra só as massas. Massa M e massa P. Massa M e massa P. E aí eu tenho a distância X.
ok? Guardei isso aí. Vamos para o próximo. Esvazio a balança. O corpo de massa M é colocado no prato B, então vou colocar o corpo de massa M aqui agora. E é equilibrado por uma massa Q, colocado no prato A, certo? Qual vai ser a nova condição de equilíbrio, galera? A distância x vai estar com a massa Q. Então, eu vou ter um PQ vezes x igual a um PM vezes y, porque agora o PM vai estar aqui, então na distância é y, certo? Isolo x, do mesmo jeito que eu fiz lá. Divido pela gravidade os dois membros, então some peso e fica apenas as massas. X igual a my vezes q. O x da segunda situação tem que ser igual ao x da primeira situação. É a mesma distância. Logo, nós temos uma igualdade. Py sobre m tem que ser igual a my sobre q, certo? E como eu tenho y nos dois membros, eu posso cortar os y's, ok? E aí eu multiplico isso cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter um p vezes q igual a um m vezes m, ou seja, m quadrado, certo? E como eu quero m, eu tiro a raiz disso. Então, m é igual a raiz de p vezes q. Beleza, galera? Então, encontramos a nossa massa. Beleza? Alternativa A. Então tá aí, fomos 5 exercícios aí de equilíbrio estático, ok? Trabalhamos aí com o conceito de forças, teorema de Lamy e momento de forças. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.